Salve minha galera maravilhosa, aqui é o professor Pablo Jamil, que hoje é um dia especial, porque é dia de fazer unboxing, né? Unboxing, na verdade eu até já tirei da caixa, é dia de mostrar para vocês um livro aqui que eu recebi e falar um pouquinho sobre a composição de uma obra. Às vezes as pessoas não sabem quais são os elementos pelos quais passa um autor até que a sua obra seja produzida. Então eu vou aproveitar e eu vou falar para vocês sobre uma obra que eu tenho aqui nas minhas mãos e vou falar para vocês sobre como uma obra é produzida, sobre um pouquinho sobre o mercado editorial, né, que muita gente não conhece e aí às vezes nós caímos em alguns enganos, né, comentando algo a esse respeito. Então vamos pensar o seguinte: você gostaria de ser escritor, você tem uma ideia, então todo livro começa a partir de uma ideia. E essa ideia é do autor, beleza? Então está aqui o autor. O autor tem uma ideia e ele fala: talvez eu consiga transformar essa ideia em um livro. Então ele começa a escrever, reescrever diversas vezes, ele observa, reobserva, para, volta, entrega para que outras pessoas leiam. E aí, depois que ele faz tudo isso, depois de passar por todas as etapas da ideia aqui, você tem o processo de composição até que nós tenhamos aquilo que se chama de original, certo? Aquilo que se chama de original. Original é aquele volume que você escreveu, que está no seu computador ou já no seu celular e que antigamente ficava num calhamaço de folhas que o escritor datilografava ou redigia, né, de próprio punho. Você tem um original. Do original à publicação, muita coisa pode acontecer. Eu vou dizer para você como as coisas são hoje, tá? Então, assim, às vezes ocorre de o autor ter uma ideia e chegar a um original. Em outras circunstâncias, ocorre de uma editora grande procurar um autor para que ele escreva uma obra. Por exemplo, isso já aconteceu comigo. Eu fui convidado por uma grande editora a escrever uma gramática, o meu livro Português Sistematizado. Este é um dos 10 livros que eu tenho publicados. Então, a editora veio e me procurou. Pablo, você poderia escrever uma gramática? Beleza. Assim como outra grande editora me procurou e falou: Pablo, gostaria de que você escrevesse um livro sobre interpretação de textos. Fui lá e fiz, tá? Então, muito bem. Existem dois caminhos. Ou o autor tem a ideia e vai para o original, ou uma editora encomenda isso de você. Pode ser que você seja, sei lá, um youtuber e a editora encomende de você uma obra. Talvez você nem tenha uma ideia. Talvez a própria editora apresente a ideia para você. Isso também pode acontecer, certo? O fato é que aparece ali um original. Eu não vou trabalhar aqui com o momento em que a editora te procura, porque isso é muito raro. É muito raro, tá? É quase como você ganhar na loteria uma editora vir e procurar você para você escrever algo. Geralmente isso acontece quando as pessoas têm algum tipo de expressão, em algum tipo de segmento. O normal é você encaminhar o seu original a uma avaliação editorial. Avaliação, tá? Editorial. E aí o que acontece? Na avaliação editorial, você vai ter lá um editor, um profissional que é pago pela editora para receber esse material, avaliar e descobrir se ele tem algum tipo de potencial mercadológico, se ele vai interessar a algum nicho. Porque, afinal de contas, você não pode pensar que alguém vai publicar um livro por bondade. Ah, porque é legal. Ninguém faz isso por ser legalzinho, tá? Existe uma avaliação editorial. Então aqui você já tem um cara ali que recebe para avaliar.
Se a sua obra for avaliada, aí vocês vão passar a uma negociação. Essa negociação pode gerar um contrato editorial. Algumas editoras negociam contratos bons, outras negociam contratos não tão bons assim. O que nós temos hoje, como o mercado editorial brasileiro é um mercado que, apesar de movimentar muitas obras, não é mais tão aquecido, tá, como já foi, esses contratos não costumam vir com uma porcentagem muito alta. O que acontece geralmente? Você negocia da seguinte forma: 10% do chamado preço de capa para o autor da obra e o resto, os outros 90%, vão ficar para a editora. Mas para a editora, Pablo, assim, a editora é tão maquiavélica e quer lucrar tanto em cima do autor? Olha, existe um lucro sim em cima do autor, mas não é tão grande quanto você pensa. Se for uma obra traduzida, você tem que pagar os direitos. Se for uma obra com uma proteção, você tem que tentar licenciar essa obra. Então não é assim tão fácil. Outra coisa, você tem os encargos que a editora paga por ser uma editora. Existem diversos registros e proteções que a editora precisa ter. Então, nesse caso aqui, eu tenho que considerar que a editora vai, com esse valor, pagar todo o processo de composição da minha obra. Isso envolve o quê? Vamos começar com a primeira etapa. Primeira etapa, a etapa de revisão. Mesmo que seja uma obra de natureza gramatical, você tem alguém para revisar a obra. Sim, alguém precisa passar o olho e revisar. Essa revisão vai ser devolvida para o autor, para ver se ele concorda. Nós temos até 3 revisões gramaticais para uma obra só. Esse processo demora, às vezes meses. Depois do processo de revisão gramatical, nós temos o segundo processo, segunda etapa, que é a parte da diagramação. Então, a editora vai definir um layout, vai enviar para o autor, ver se ele aprova. Depois da diagramação, você tem mais uma composição ali, mais uma etapa, né? Que é a composição das artes. Então, arte de capa, contracapa, textos, né? Eu nem estou jogando isso como quarta parte, mas deveria ter jogado. Colocação de textos, né? Que você precisa revisar ali. Identificação do nome da obra. Você tem depois disso uma quarta etapa, que são os registros legais da obra, para impedir que as pessoas fiquem plagiando você, o que infelizmente é muito difícil, porque no Brasil as pessoas conseguem plagiar quase tudo assim. Além disso, hoje tem que transformar o seu livro físico em e-book, né? Naquele formato EPUB, então precisa de alguém para fazer isso, o que exige uma rediagramação. A fonte, sabe aquela fontezinha, a letrinha que você está lendo? Existe um valor a ser pago se você estiver utilizando uma fonte que não for uma fonte livre, na tipografia. Então isso também é considerado, tá? Depois de tudo isso, nós temos ali uma sexta etapa, que é a etapa da impressão, tá? A impressão da obra. Tá? E olha só, cara, na impressão eu preciso me ligar no seguinte: quantas obras eu vou imprimir? Qual é o potencial de venda? Além disso, eu preciso ter um canal de distribuição, né? Eu preciso ter vendedores para poder fazer essa distribuição. Eu preciso de uma solução de e-commerce, se eu for vender pela internet. Eu preciso de um canal de distribuição, uma central de distribuição, para poder enviar os meus pacotes, certo? Eu preciso de tudo isso
para que um livro chegue até o leitor. Isso envolve correio, envolve transportador, uma cadeia de empregos. Então é muito difícil publicar livros, tá? E ainda mais difícil publicar livros no Brasil, tá? Beleza. Dito tudo isso, eu vou mostrar para vocês aqui uma edição que eu recebi do Clube de Literatura Clássica, tá? Dos meus parceiros do Clube de Literatura Clássica. Eu sou muito feliz por poder participar desse clube, porque a curadoria é sensacional. E a galera, vocês vão observar tudo isso aqui para um livro, e ainda pode ser um livro paia, tá? De paperback, tá? Agora eu vou mostrar para vocês o cuidado que essa galera tem e o que eles entregam. Olha só, neste mês eles estão homenageando o Lima Barreto, tá? Que é um dos maiores escritores da literatura brasileira. Então, o que eles enviaram? Eles enviaram uma edição da obra Os Brusundangas, que é uma crítica mordaz, fantástica ao povo brasileiro, tá? Uma metáfora muito louca, cara. O acabamento é sensacional. Para você conseguir colocar isso aqui, ó, numa capa, isso aqui, cara, cor assim, ó, essa textura de papel, esse tipo de cor assim, ó, isso encarece a publicação de uma forma que vocês não imaginam. Ó, cor dentro da obra. Olha aqui, ó, uma alta resolução do Lima Barreto, né? Afonso Henriques de Lima Barreto. Ele é considerado o príncipe da nossa prosa brasileira. Tá, e aqui, ó, diagramação. Uma fonte de leitura boa, o papel não é aquele papel branco que cansa a vista, tá? Isso aqui é o brinde. Esse é o brinde. Mais um, ó, que vem aqui um marcador de página. Isso aqui também custa caro para fazer. Aí aqui está o livro, que eu vou abrir para vocês verem, tá? Eu vou abrir para vocês verem. Olha só, aqui nós temos uma edição que traz algumas obras importantes do Lima Barreto, beleza? Então você tem aqui, ó, Recordações do escrivão Isaías Caminha, Triste fim de Policarpo Quaresma, e aqui, ó, Vida e Morte de M.J. Gonzaga de Sá. Olha só, a borda aqui, sensacional. Não sei se vocês estão percebendo, mas todas essas imagens aqui, ó, são formigas, tá? São formigas. A pessoa que pensou nessa arte aqui é genial, cara. Por quê? Porque são as saúvas lá da obra Triste Fim de Policarpo Quaresma. Aliás, esse conceito é o conceito que acompanha todas as ilustrações da obra. Por exemplo, aqui, em que você tem a orla, né, tudo aqui é formiga, é tudo formiga. Cara, o acabamento é sensacional, tá? Capa dura, textura de capa é algo incrível. Eu vou mostrar para vocês o papel em que eles enviam o livro. Tá aqui, ó. Esse aqui é o Lima Barreto. Esse cara aqui, ó, é o Lima Barreto. Eu tenho um vídeo do Minha Biblioteca em que eu falo sobre quem ele é e sobre a importância do Lima Barreto para nossa literatura. Olha bem para a cara desse cara aqui, ó, tá? Um dos nossos maiores escritores. Está vendo que ele está desenhado aqui? Tudo isso aqui também, ó, cada pontinho desse aqui é uma formiga. Cada pontinho é uma formiga. Agora você pensa no valor que custa até chegar a isso. E é por isso que hoje muitas editoras no Brasil dizem que estão agonizando, porque é muito difícil, tá? E você tem várias partes aqui que estão sofrendo. Até a parte da editora, o autor, porque o autor tem que publicar muito, tem que vender muito para ele viver dos livros que ele publica, tá? É algo extremamente complexo. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer, povo, leia. Leia, meus amigos, leiam. Se vocês puderem fazer um investimento por mês, comprem livros, tenham bibliotecas em casa,
deixem esse legado para as próximas gerações. Ensine para seus filhos o valor da leitura, porque isso transforma a nossa vida. Leia qualquer coisa que seja, beleza? Então, um grande abraço, até a próxima. Lembre, faça sua inscrição aqui e continue assistindo aos vídeos. Força, guerreiro!